E agora a gente vai explicar para vocês quais são os pontos que a gente tem que trabalhar para esse processo realmente acontecer. E o primeiro ponto que a gente deve entender bem é em relação ao treino, ao estímulo, porque nada acontece sem um treino bem ajustado. E o Vitor vai explicar o porquê disso. Perfeito. Eu costumo até mesmo dizer, Davi, que pode ser, a pessoa pode fazer aquela dieta assim, como manda a regra, bonitinha, seguindo todas as recomendações nutricionais, mas se o paciente não está treinando bem, não rola. O treino é um dos principais fatores limitantes no processo de hipertrofia muscular. A gente vai mostrar aqui para vocês. Justamente, pessoal. E para isso a gente precisa entender só um pouco sobre um processo que é chamado de mecanotransdução. O que é que seria esse nome difícil, né, de falar? Mecanotransdução nada mais é do que a transmissão de um sinal que foi mecânico, como por exemplo a contração muscular, né, um sinal mecânico, para um sinal bioquímico dentro da célula. Então aqui nós temos na parte de cima o estímulo mecânico. Eu tenho ativação tanto direta de vias que vão ativar mTOR, quanto até mesmo a liberação de ácido fosfatídico, que inclusive foi até mesmo um suplemento, né, Davi? Que foi muito utilizado aí, um suplemento bem caro, né? Bastante pessoas utilizaram ele e na verdade ele não funciona tão bem assim, tá? Sim. Mas a contração muscular é essencial para ter essa ativação direta da mTOR e também para fazer aquela sensibilização do músculo a sinais anabólicos da dieta. Então, quando a gente está falando de hipertrofia muscular, pessoal, treino pesado, periodizado, né, bem programado por um profissional de educação física e da sua confiança. Esses mecanismos genéticos que o Vitor está explicando aqui, ele está falando, por exemplo, sobre mTOR, né, alguns genes que vão estimular a síntese proteica muscular. Você imagina esses genes como se fossem operários. Eles estão ali dentro do teu músculo e eles vão começar a trabalhar se eles tiverem a necessidade de trabalhar. Né? Então, por exemplo, quando é que você vai estimular uma via que vai estimular a síntese proteica muscular? Quando tu mostrar para o teu músculo que ele precisa aumentar a função dele. Quando é que você vai mostrar para ele que ele precisa aumentar a função dele? Quando você faz um estímulo mecânico. Né? Porque você está gerando uma série de modificações fisiológicas perturbando a homeostase daquele músculo, e aquele estresse vai gerar uma adaptação que é justamente uma maior síntese proteica muscular para que ele possa melhorar a sua função e aguentar as próximas sessões de P ali, as próximas sessões de treino. E aí, o que é que tu ia falar, Vitor? E traduzindo ainda um pouquinho para a prática, Davi, eu lembro de uma vez tu explicando para um paciente teu, se não me engano, como que tu explica a importância do treino para o processo de hipertrofia. Eu vi tu explicando, eu gostei pra caramba, inclusive comecei a utilizar, né? Que é quando tu falava, imagina que essa parede, né, como se fosse a tua massa muscular. O treino nada mais é do que um estímulo, um estresse nessa parede. Vamos supor que vai derrubar essa parede, a hipertrofia é o quê? É construir uma parede ainda mais forte para aguentar um estímulo dessa magnitude. E para construir a parede eu preciso de tijolos, nutrientes essenciais para hipertrofia. Exatamente. Então quando a gente consegue traduzir esse processo para o paciente entender, ele vixe, realmente agora eu entendi a necessidade do treino, né? É aquele negócio, né? O que não mata fortalece. É mais ou menos isso daí. Então, você tem que focar ali nessa questão de... E é muito importante isso que o Vitor falou, você tentar traduzir isso para o paciente, né? Então, essa ideia de usar analogias, né? E explicar de uma forma didática vai fazer toda a diferença na hora da consulta. É muito importante que na consulta você consiga ajustar o processo de educação nutricional, que é justamente ensinar para o teu paciente coisas que ele precisa saber para que possa facilitar o resultado. E aí, o que é que acontece, gente? Dentro desse processo de mecanotransdução, dentro desse estímulo do treino, você deve imaginar o seguinte, que o que vai gerar o estímulo para aumentar, o nosso objetivo é aumentar a síntese proteica no músculo, certo? E para isso a gente precisa de um gatilho. Qual é o gatilho? O treino, principalmente o treino de força. Mas o que é que acontece? Quando o indivíduo é destreinado, ou seja, quando ele não tem, uma frequência de treino adequada, quando ele não vem treinando ao longo do tempo, quando ele está ali sedentário e começa a treinar, qualquer estímulo é suficiente para ele gerar uma perturbação dentro da sua célula muscular e, consequentemente, estimular a hipertrofia. Porém, com o passar dos meses treinando, não é mais qualquer estímulo que vai fazer essa perturbação na homeostase do músculo e então estimular o processo de síntese proteica muscular. O paciente ele tem que evoluir no treino. E aí isso é realmente uma complexidade, porque a musculação é um esporte. Né? Então você imagina a musculação como se fosse, por exemplo, um jiu-jitsu, ou então como se fosse um Muay Thai. Existe técnica, existe uma filosofia por trás, existem conceitos complexos, existem mudanças, opiniões divergentes em relação aos educadores físicos. E aí, muitas vezes, o teu paciente ele é aquele cara que está há 1 ano fazendo um treino geralzão ali da Smart Fit. Ele vai ter o mesmo estímulo? Com certeza não. Então é o que o Vitor falou, muitas vezes ele está fazendo a dieta perfeitinha e ele volta lá no teu consultório e não apresentou um ganho expressivo de massa muscular. E aí é muito importante que durante a anamnese você consiga investigar qual é o nível de treino do teu paciente.
né? Então, porque quando ele tem quando ele tem uma orientação de treino muito ruim, ou quando ele não tem uma frequência de treino muito boa, ou quando ele não é um cara psicologicamente estimulado para treinar e logo ele não evolui no treino, consequentemente não vai haver o processo inicial de estímulo à síntese proteica muscular, que é justamente o estímulo do treino, né? Então, avaliar o treino algo que deve ser feito de forma bem precisa aí no consultório de nutrição. Eu pergunto sempre há quanto tempo ele treina, chego lá, cara, tu treina quantas vezes na semana? Aí ele vai dizer quantas vezes na semana ele treina, qual horário que você treina, tal hora. Se eu vejo que ele treina 2 vezes na semana, aí eu já falo, cara, vamos lá, hoje tu precisa estimular o teu músculo para sintetizar proteína, você faz isso através do treino. Se tu treinar 1 vez por semana, tu vai ter um estímulo. Se tu treinar 2, tu vai ter um estímulo maior. Se tu treinar 3, vai ser maior ainda. Se tu treinar 5, vai ser muito melhor. Então, assim, se tu tá treinando 2 vezes na semana, não espera que tu vai ter um resultado expressivo mesmo seguindo a dieta 100%. Talvez a gente tenha que aumentar a frequência desse estímulo, ou seja, o volume de treino semanal, para que você possa realmente ter um bom resultado. Se eu vejo que o cara já está treinando há 1 ano, ou até mesmo há 6 meses, na mesma Smart Fit, com aquele mesmo treino de aplicativo, eu vou explicar para ele a importância de entender mais sobre a sua estrutura corporal, saber qual é o nível de treino que ele está atualmente, se ele tem uma boa mobilidade, se ele consegue contrair o músculo da maneira adequada, por exemplo, quando ele vai fazer um supino, ele realmente contrai o peito, se quando ele vai fazer um agachamento lá no fundo, ele realmente consegue contrair o glúteo, né? Então você deve mostrar para o paciente o quanto que musculação é complexo e o quanto que ele tem a aprender se ele fizer um acompanhamento bem feito. E aí entra o teu parceiro, que a gente estava até dando aula de mentoria para os alunos da Health Play na segunda-feira. Eu já ia pedir para tu falar isso, a parceria de sucesso aí, né, Davi? A parceria de sucesso, principalmente quando o objetivo do teu paciente é hipertrofia. Quando o objetivo do teu paciente é hipertrofia, ele já treina há algum tempo, é impossível tu gerar resultado sozinho. Cara, eu falo isso, eu não estou exagerando. Eu falo isso porque eu trabalho já há 7 anos com hipertrofia também, né? Então, 7 anos trabalhando hipertrofia quase todo dia no consultório. Se tu já tem um paciente que é avançado, o cara já tem um bom volume muscular, e ele acha que entende de treino porque pesquisa uma coisa ou outra na internet, e tu acha que através de uma mudança dietética ele vai conseguir ganhar músculo, cara, só se ele estiver comendo muito mal e o que tu mudar na dieta ali vai fazer uma diferença. Mas se ele já vem comendo bem, já vem treinando e ele chega lá no teu consultório dizendo que está estagnado, 90% das vezes é porque ele não está com boa orientação de treino. Quando tu vai ver aquele cara não consegue progredir no treino porque ele não fez uma base bem feita, ele não tem uma boa consciência corporal. Existe uma complexidade aí por trás da musculação. Hoje eu tenho a sorte de, depois de muito tempo batalhando, depois de muito tempo atendendo pacientes que não tiveram resultados satisfatórios, mesmo seguindo a dieta 100%, porque não estavam com o treino adequado, eu tenho a sorte de trabalhar com 2 caras que são excepcionais. Os caras entendem tudo de estrutura muscular, já prepararam vários atletas de ponta e fisiculturistas, já competiram também. Então eles são caras que realmente entendem da ciência por trás do treinamento de musculação. E aí eu posso indicar os meus pacientes para eles quando eu vejo que o problema é o treino. E aí eles sempre resolvem o meu problema. Então você, como nutricionista, você tem que ter educadores físicos que você confia para que você possa indicar aí a consultoria de treino para ele. Hoje eu posso dizer que eu sou um vendedor do trabalho do educador físico. Eu sei vender melhor do que os próprios educadores físicos ali o trabalho deles. Você pode ter certeza disso. Isso é verdade. Né? Então, muitas vezes eu vejo um paciente que quer hipertrofia gastando R$ 1.500 em manipulado e suplemento e fazendo um treino geralzão da Smart Fit. Você, como nutricionista que quer que ele tenha resultado, tem que direcionar os investimentos dele para contratar ali um personal, por exemplo, ou então até mesmo uma consultoria especializada de treino. Beleza? Perfeito. E por muitas vezes, Davi, isso que eu vejo como realmente o fator limitante, né, da hipertrofia de muitos pacientes, é o treino. Às vezes o cara tá com boa adesão à dieta, mas se não treinar, não tem como, né? Aquele superávit calórico vai para outro lugar. Uma maneira fácil de ver isso é através da avaliação, né, Vitor? Uhum. Por exemplo, tu fez uma dieta ali com 20% a mais, vamos já falar um pouco aqui de estratégias dietéticas, de recomendação de caloria, carboidrato, proteína, mas vamos supor que você fez uma dieta tudo certinho, aplicou a quantidade calórica certa para o cara ganhar músculo, fracionamento, ajuste proteico, ajuste de carboidrato, tudo certinho. E aí o cara voltou lá no teu consultório, ganhou 2 quilos na balança, 1,5 kg de gordura e 500 gramas de massa magra. Pronto, cara, com certeza aquele treino ali não está adequado, beleza? Porque, na verdade, aquele cara está conseguindo comer, se ele conseguiu ter um boa adesão à dieta, ele está conseguindo comer tudo. Então, se ele está ganhando peso, ele está em superávit calórico, certo? Porém, você não tem um estímulo do treino adequado para a síntese proteica muscular. Então, aquele superávit calórico, ele não está servindo ao músculo. E aí, logo quando ele não está servindo ao músculo, você acaba tendo um aumento aí nos estoques de gordura pelo aquele excesso de calorias, beleza? Então, quando você vê que o paciente ali diz que está numa frequência boa de treino, tá seguindo a dieta direitinho, não tá furando tanto, e o cara ganhou uma proporção muito maior de gordura do que de massa magra, investiga o treino dele que provavelmente o problema tá aí.